Bom, hoje eu vou trazer um papo aqui que é mais uma reflexão que muitos investidores de longo prazo começaram fazendo o que eu estou falando, mas tiveram a consciência e mudaram a sua percepção. Outras pessoas ainda não mudaram, e quanto antes você mudar, melhor. E outras pessoas deram a sorte de nem passar por isso. Eu, por exemplo, dei essa sorte, né? Porque quando a gente está começando a investir, a gente meio que não sabe o que é certo e o que é errado. Então, geralmente, as primeiras influências que a gente recebe é o que a gente faz. Eu tive a sorte de não ter essas influências no início, por isso que eu nunca fiz, e quando eu conheci, já vi que não fazia sentido. Mas é o quê? Cara, operações traders. E aqui entra um grupo bem grande de coisas. Não se limita apenas a day trade, tá? Day trade é um dos piores, porque quanto maior frequência você faz isso, pior. Mas trade de forma geral, tem muita gente que faz swing trade, por exemplo, tem as carteiras do mês, aí mensalmente fica atualizando a carteira, fica buscando ou investimentos assim, esse investimento é só até o final do ano, quando chegar ao final do ano eu vou me desfazer disso aqui, ou é só até bater, sei lá, 20% aqui de lucro, depois de 20% eu vou realizar o lucro e alocar isso aqui em outro lugar. Isso também são operações traders, mas não seja de altíssima frequência, também é. E operações também envolvendo análise gráfica, de forma geral, né? Porque geralmente traders usam análise gráfica porque, de forma geral, é conhecido no mercado que análise fundamentalista, que é você avaliar a saúde de uma empresa e suas perspectivas futuras e seu valuation. Tudo isso é uma análise que é análise feita para longo prazo, e a análise gráfica é análise para curto prazo. Aí tem gente que ainda complica ainda mais as coisas e utiliza as duas estratégias em conjunto, que é o quê? Filtra as ações que fazem sentido para o longo prazo, utilizando a estratégia fundamentalista, análise fundamentalista, mas tenta decidir os pontos de entrada ou de realização de lucro de acordo com a análise gráfica. Cara, aí é de lascar. Mas vamos lá. Por quê? Primeiramente, por quê? Vou começar falando dos mais óbvios, que são, se você faz ou conhece gente que faz, provavelmente você conhece operações extremamente especulativas de curto prazo, como day trade, por exemplo, ou operações de forex, essas coisas. Por que isso não faz sentido? Primeiro, estatisticamente, você pode ver, tem vários estudos, eu nem trouxe um aqui, porque se você jogar no Google, você vai achar um monte. Então, eu nem preciso tirar minha energia, o tempo do vídeo para mostrar isso, porque você vai encontrar um monte se você pesquisar. Qual é a estatística de day traders que dão certo e ganham dinheiro? Eu te adianto já. Tem estudos feitos, inclusive, no Brasil, que mostram que mais de 90% dos day traders perdem dinheiro em até 12 meses. Depois que eles começam, eles perdem dinheiro. Aí a grande maioria desiste, fica pelo caminho, e acho que, se não me engano, aí tem uma estatística lá que é uns 8% mais ou menos, que consegue não perder dinheiro, mas não ganhar, fica mais ou menos 0 a 0, e 2% que realmente de fato ganham dinheiro. Aí, o que os day traders falam, né, ou os que tentam ensinar e incentivar pessoas a fazerem day trade, o que eles falam a respeito dessa estatística? Eles falam, mas faz parte, porque você aprende com experiência. Aí ele começa a contar a história dele. Eu já quebrei 3 vezes até começar a ganhar dinheiro. É normal, o importante é não desistir. Eles estão somente semeando a esperança em você, para que você, primeiro, crie alguma coisa na sua cabeça que justifique você fazer o que ele está te ensinando, para que não seja uma objeção, né? Você dizer, não, ninguém dá certo, eu não vou fazer. Ele vai falar, não, dá certo, basta você tentar, né? Continuar tentando, faz parte. Não você vai só afundar cada vez mais. E muito também para poder, mais para justificar mesmo, né? A pessoa a manter esse caminho. E isso aí vai alimentando a esperança que a pessoa vai conseguir sair do buraco e só afunda cada vez mais pessoas. Então isso é péssimo. Eu te garanto, eu nunca conheci, vai ter gente que vai falar que é o contrário, não sei o quê, mas cara, isso aí, dane-se, tô nem aí também, pode vir que eu não tô nem aí, porque o tanto de história que eu já ouvi, que é de pessoas falando, não, eu dei certo, deu certo coisa nenhuma. Eu nunca vi um day trader que realmente ficou rico do day trade. Cara, isso não existe. Isso também vale para investimento de longo prazo, tá? Ninguém fica rico dos investimentos. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar ele no final aqui, te mostrando que ninguém fica rico dos investimentos. Você fica rico do seu trabalho, que é onde você ganha dinheiro, o que importa mesmo é o quanto que você aporta. Os investimentos, eles podem somente acelerar o seu processo de enriquecimento. E quando você faz errado, ele literalmente destrói o processo, né? Ele acaba se tornando um processo de empobrecimento. Mas o impacto aqui do investimento é acelerar o processo. Você não vai ficar rico dos investimentos. Você já começa errado por aí. Ninguém fica rico da bolsa, ninguém fica rico dos investimentos.
Se você entra com essa visão, você vai se dar mal, você vai acabar se lascando com os seus investimentos. Então não faça isso, você não fica rico dos investimentos. E aí o pessoal entra no day trade com a expectativa de ficar rico. E o cara fala, eu tinha um trabalho porcaria, trabalhava 12 horas por dia, trabalhava não sei aonde, onde eu odiava de 8 às 18, depois ia ser garçom na lanchonete da minha rua. Começa a contar as histórias assim, e hoje eu não preciso mais, eu fico no meu computador aqui, faço as operações aqui, 4 horas por dia, e eu ganho muito mais dinheiro. Isso aí é balela, isso não existe. Isso não existe, tá? Ninguém fica rico com isso. Então não invente de cair nesse papo. Estatisticamente é assim, e inclusive, agora, histórias de profissionais do mercado. Eu tenho 2 histórias. Uma delas é um cara que realmente é trader, ele realmente é trader, e ele realmente montou uma gestora, ele tem um histórico dele, e o cara tem um bom rendimento com a sua gestora. Só que ele fala que ele só conheceu 4 traders na vida dele que realmente ganharam dinheiro. Ou seja, ele é um ponto fora da curva. Pode ter gente que ganha dinheiro assim? Cara, eu acredito que possa ter. Que até estatisticamente existe, né? Tem aquele 1, 2% que ganha dinheiro. Só que é um ponto muito fora da curva. Você tem que ter um mental brutal, porque você tem, às vezes, vai perder dinheiro, vai ter dia que você vai errar as operações. Mesmo o cara que ganha dinheiro ao longo de 12 meses, ele às vezes passou muitos daqueles dias perdendo. Só que ele ganhou mais do que perdeu, no final das contas. Mas tem que ter o mental, é igual um cassino. O pessoal geralmente perde dinheiro e quer dobrar a aposta para tentar recuperar o que perdeu. Aí é onde perde mais ainda. E depois chega um ponto que é irrecuperável. Então ele disse que só conhece 4 traders na história dele que ele ganhou dinheiro. Que ele viu ganhar dinheiro mesmo. Então já começa por aí. Você às vezes pode não ter humildade o bastante para você achar que você é um desses 4, né? Então, se você quiser realmente contar com isso, vai na fé, só não digo que eu não avisei. E o outro cara é o seguinte, eu conheci um cara que ele é day trader de um banco internacional, do Goldman Sachs. Ele é day trader do banco, bancário mesmo, tá? E aí, isso aí é pessoal mesmo, não é um cara que eu ouvi falar, tá? Eu realmente, de fato, conversei com esse cara, ele não é um amigo conhecido, mas por um acaso, numa roda assim, eu estive com ele. E ele falou, olha, não existe a menor chance de um day trader, pessoa física, dar certo. Porque ele falou, eu consigo ganhar dinheiro, eu gero dinheiro para o meu banco, que é o meu trabalho, o trabalho dele é fazer day trade com o banco, porque eu trabalho para um banco. Tem dia que eu erro, eu entro lá numa chamada e perco 10 milhões de dólares. Só que no dia seguinte, tem mais 10 milhões de dólares na minha conta para poder fazer de novo. Porque o banco sabe que aquilo lá é o capital de risco, então ele vai perder, mas ele está com outro, ele tem bilhões em caixa e ele vai lá e joga um troco para mim, que para ele é um troco, 10 milhões de dólares. Eu vou lá e faço de novo, vai, outro dia eu posso ganhar. Uma pessoa física não tem isso. Se você perdeu o seu dinheiro, da onde vai surgir de novo o dinheiro? Se você perdeu, acabou. Acabou o jogo para você. Então já começa por aí. Que ele falou, psicologicamente para mim é muito mais fácil, porque eu sei que se eu perder dinheiro, no dia seguinte vai ter mais milhões na minha mão. Só não posso perder, né, obviamente, durante muito tempo, de forma consecutiva, que aí vai ser demitido. Mas ele falou, eu estou tranquilo com isso, eu sei que é o risco do trabalho, então se um dia eu fizer uma operação arriscada e perder todo o meu dinheiro que eu botei, não tem problema. Para a pessoa física tem. Então já começa por aí. Segundo, eles acabam tendo acesso a informações privilegiadas, que nem estou dizendo de coisas que são contra a lei. Ele, por exemplo, falou a história de que o SoftBank, né, que é o banco japonês, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo, eles iam fazer um investimento em uma empresa específica. Tá? E era algo que eles iam fazer meio que por baixo dos panos, né? Você consegue mandar ordens ali que são meio que escondidas, né? Para tentar não mexer na liquidez do mercado. Porque quando você faz uma ordem de compra muito grande, às vezes a sua ordem é tão grande que a sua própria ordem de compra eleva o preço daquele ativo, né? Só que tem uma operação gigante para isso acontecer. Um banco consegue fazer isso. E ele consegue receber essa informação muitas vezes, porque os bancos estão ali em comunicação entre eles. E ele vai lá e faz o day trade em cima daquela ação, entendeu? E o banco vai lá, manda uma ordem gigante, o preço da ação sobe, opa, ele ganha dinheiro. Só que a pessoa física não tem acesso a essa informação. E esse é o trabalho do cara. O problema é o cara querer fazer day trade, sendo que o cara quer fazer day trade durante o trabalho dele. Por exemplo, o cara é dentista e no meio dos atendimentos, aí tá o cliente esperando na sala de espera e ele vai lá e faz um trade no telefone dele. Cara, isso nunca vai dar certo. Então, esse é o trabalho dele. Então, não inventa, cara, não inventa. Isso eu falei de day trade. Agora, e as operações não tão
Pior ainda quando você faz Forex, essas coisas, cara, que é 100% especulativo. E quando é 100% especulativo, é porque é 100% dependendo de sorte. Tá? Você consegue trabalhar um pouco em cima da assimetria, né? Você pode limitar suas perdas e limitar menos os seus ganhos. Dessa forma, você pode errar mais do que acertar e mesmo assim ganhar dinheiro. Só que, mesmo assim, cara, é alguma coisa que que vai te dar muito mais esforço e trabalho do que de fato trazer riqueza para sua vida. E é bem mais provável você acabar perdendo dinheiro por conta de questões mesmo subjetivas do seu psicológico do que de fato ganhar. E se ganhar vai ser uma miséria, então para que se submeter a isso? Voltando agora para a parte de trades que são mais longos, como swing trade, a parte de análise gráfica no geral, primeiro que a análise gráfica tem vários estudos mostrando que ela não funciona. Tá? Porque tem vários estudos mostrando, inclusive, cara, tem livros, eu queria poder pegar eles aqui, senão vou demorar muito tempo no vídeo, que eu não peguei antes. Mas, por exemplo, investir em ações de longo prazo tem um capítulo só sobre isso. O Burton Malkiel, no livro Um Passeio Aleatório por Wall Street, ele fala sobre isso também. Ele fala sobre como que a análise gráfica não existe e como que é impossível que os retornos passados, né, o histórico de um ativo não pode predizer em nada o retorno futuro daquele ativo, que o retorno é completamente aleatório no curto prazo. E se é aleatório, quer dizer que o que aconteceu no passado não tem nenhuma influência no que vai acontecer no futuro. Até por isso que o nome do livro é Um Passeio Aleatório por Wall Street. E tem provas, estudos, né, que mostram isso. E vem do século XIX estudos sobre isso. Os primeiros são os do Bachelier, que é de onde foi surgindo toda a teoria do mercado eficiente desde o século XIX, né? E mesmo que o mercado não seja eficiente, até mesmo o próprio Eugene Fama, que montou a hipótese do mercado eficiente, ele mesmo fala que o mercado não é 100% eficiente, mas ele é muito eficiente a ponto de você poder utilizar e determinar, né, que o mercado é aleatório. Então, a análise gráfica já não funciona. Tem vários estudos aí que você também pode olhar aí a fundo que não existe. Agora, para os swing trades, por exemplo, né, o trade ali mais de médio prazo, e de semanas, meses, e até mesmo às vezes um ano, isso vale o mesmo pelo seguinte: o mercado ele é completamente aleatório. Em que sentido? A gente puxar a hipótese do mercado eficiente, que é a hipótese que hoje é a mais respeitada no mercado, apesar de que nada é provado, por isso que se chama hipótese do mercado eficiente, que ela parte do pressuposto que o mercado é eficiente em precificar os ativos. Então, o preço atual, o preço de tela que você vê de um ativo é o seu preço justo. Por quê? Tá? Eu estou explicando a hipótese, não estou afirmando que é assim que acontece. Por que isso acontece? Porque o preço que aparece na sua tela nada mais é do que a interação de todos os agentes do mercado. Tem um monte de gente querendo comprar, um monte de gente querendo vender e mais um monte de gente que está só observando, que decidiu nem comprar nem vender. Está fazendo nada. Todas as interações somadas resultam no preço que você enxerga. E o que isso quer dizer? Que a maior parte das pessoas vão estar tendo ali, às vezes, uma visão mais racional do negócio, outras pessoas vão estar sob vieses comportamentais agressivos, que vão fazer a pessoa ter mais otimismo ou mais pessimismo do que deveria ter naquela ação. Entende? Mas eles vão se cancelando com o tempo. Por quê? Vai ter gente querendo comprar a um preço muito alto, mas vai ter gente bastante para vender. Vai ter gente querendo vender a um preço muito baixo, mas o povo não quer pagar por aquilo. Então você está vendo que eles vão se cancelando até chegar no preço de tela. E aí você tem níveis de eficiência de mercado, né? Você pode ter um mercado muito eficiente, um mercado pouco eficiente, eles chamam de eficiência fraca, eficiência forte. Tá? Tudo isso no estudo que ele publicou nos anos 60. Hoje, tem vários estudos, regressões, vários estudos matemáticos que mostram para a gente, que provam até que o mercado é altamente eficiente em pelo menos 90% do tempo. Lógico que tem momentos que ele acaba sendo um pouco mais agressivo, ele foge um pouco ali do que seria um número eficiente, né? Que a gente começa a olhar valores que são, até esqueci de qual o nome, mas eles costumam chamar de exuberância racional. É quando um ativo está inflado ou está muito depreciado do que deveria estar. Mas nada mais é que as informações. A informação nova surge no mercado e aquela informação pode ser positiva, aí você vê o preço da ação subir naquele mesmo momento. Ou pode ser uma informação negativa e o preço da ação cai no mesmo segundo que a informação surge. Hoje, como o mundo é todo tecnológico e todo mundo tem um home broker, ele pode negociar ações na palma da mão, a informação surge praticamente assim, tempo real, já começa a ter um efeito no mercado.
E qual é a base de que o mercado é aleatório? É que as informações são aleatórias. Você não consegue prever as informações. Você quer um exemplo? Por exemplo, saiu o novo tarifaço do Trump. Um dia ele falou assim, no meio da briga, ele falou, cara, vou taxar o Brasil em 50%. As empresas brasileiras exportadoras, o primeiro impacto foi a ação cair. Porque, às vezes o mercado americano é o maior mercado daquela empresa, ela vai perder mercado porque o seu produto vai chegar muito mais caro lá agora, então os americanos vão ter preferência aonde vai estar mais barato, então eles vão começar a vender menos, e aí o mercado foi e derrubou as ações, no mesmo segundo. Mas quem conseguiria prever que esse tarifaço ia acontecer? Ou que seria naquela data? E que seria 50%? Ninguém consegue prever. Você pode ter uma expectativa, mas a expectativa podia ser que, o tarifaço vai acontecer, mas vai ser 20%. Aí vem 50%, aí cai muito mais do que você esperava. É por isso que muitas vezes você vê ações divulgarem um relatório trimestral muito ruim e mesmo assim a ação subir. Você vê, o lucro líquido caiu 50% e a ação sobe 5% no dia. Aí você fala, cara, que diabo está acontecendo? É porque a expectativa do mercado já era que a ação caísse, que o resultado viesse ruim. Ou seja, a ação já caiu antes do resultado chegar. Mas como às vezes o resultado foi ruim, mas não foi tão ruim quanto se esperava, o mercado vai lá e ajusta. Então você não consegue antecipar as coisas. Você não consegue prever com exatidão o que vai acontecer. Então as informações são aleatórias. É por isso. Então a informação surge e ela pode mover o mercado de uma forma completamente imprevisível. Por conta disso, esses trades não funcionam. Cara, eu gosto de pegar o exemplo da pandemia em 2020. Quem poderia prever em novembro de 2019 que 5 meses para frente, ali em março, abril, a bolsa, foi em abril mais ou menos, né? Então 6 meses para frente, a bolsa ia cair 40%. Ninguém, porque em novembro de 2019 as pessoas nem sabiam que era Covid-19. O vírus começou a surgir na China em dezembro, e quando começou a surgir, ninguém tinha noção que ia tomar uma proporção global, que ia virar uma pandemia. Ninguém tinha essa noção. E foi lá que caiu 40%. Então todo mundo, os três que o mundo fez, foi por água abaixo. Por quê? Uma informação aleatória surgiu, imprevisível surgiu. Então esses três também não funcionam. Só que todas as informações aleatórias e todo esse ruído que a gente chama de curto prazo, ele se corrige no longo prazo. No longo prazo, você vai vendo os ativos de fato subindo e seguindo seus fundamentos. Aí sim a cotação vai seguindo o lucro da empresa, o crescimento econômico daquela economia. Mas no longo prazo, só que ao longo do período, esses ruídos vão bagunçando a situação. Por isso que investimentos em ações são para o longo prazo. Curto prazo, não inventa você querer fazer trades, day trade, swing trade semanal, mensal. Não invente fazer isso, porque você vai depender muito mais de sorte do que habilidade. Das informações que vão surgir confirmarem a sua expectativa e não o oposto. Então depende muito mais de sorte do que habilidade para você acertar investimentos do curto prazo. No longo prazo, aí depende muito mais de habilidade do que sorte. Entende? E a habilidade, no caso, é de você montar uma carteira que seja coerente, uma carteira que seja segura, previsível. Essa é a habilidade do investidor. E também a habilidade psicológica, de que momentos de crise ou ruídos de curto prazo, que às vezes podem derrubar a ação durante um período de 40% a 50%, é algo que pode se corrigir ao longo do tempo. E você vai vivenciar isso, e o que você vai fazer naquele momento é parte da sua habilidade como investidor. E você só vai conseguir segurar uma ação se você tiver uma visão de longo prazo. Porque se tem uma visão de curto prazo e a ação cai 50%, você não é segurar por muito tempo mesmo, aí você já fica desesperado e vende. Então, para você ver, investimentos em ações são para o longo prazo. Não inventa de querer fazer trades. Se você quer investir para o curto prazo, você investe em renda fixa. Mas renda fixa não vou conseguir duplicar meu dinheiro em 12 meses. Porque o que enriquece é o trabalho. Você está querendo enriquecer dos investimentos quando você tem essa visão. E aí volta para aquele mesmo problema. Você não vai enriquecer dos investimentos. Se você quer dobrar o seu patrimônio até o final do ano, então trabalhe o dobro, arranje uma nova fonte de renda, ou gaste metade do que você gasta, não sei, se vira. Só não tente fazer isso pelos investimentos ou pela bolsa de valores. Então é isso, eu vou deixar agora o vídeo que eu falei aqui como recomendação bem aqui, né, que eu falei no início do vídeo, nem lembro qual que é, depois eu vou reassistir e vou deixar aí. Mas é isso, um abraço e até a próxima.